E voltamos ao assunto que está a marcar a atualidade. Hoje é conhecido o novo governo, já foram avançados alguns nomes da nova equipa governativa. Vamos a reações, neste caso de Paulo Santos, Presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco. José Luís Carneiro é o Ministro da Administração Interna. Qual é a sua expectativa em relação a este nome para este cargo? Muito boa tarde. Estamos a falar de alguém que não é muito conhecido na área da segurança interna. Teremos que aguardar pelo aval do Sr. Presidente da República. No entanto, mais importante, e a ASP sempre teve essa posição, mais importante que a pessoa que vai aqui de alguma forma vestir a camisola do Ministro da Administração Interna, para a ASP é mais importante e muito mais relevante aquilo que serão as linhas políticas do Governo que sustentará o MAI e de alguma forma num quadro e num contexto político que terá um quadro parlamentar de suporte bastante reforçado. Por isso, aquilo que são as reivindicações que nós entendemos serem estruturais e importantes para o funcionamento da Polícia de Segurança Pública e da Segurança Interna são as questões mais importantes, independentemente da figura da pessoa que vai estar à frente do Ministério da Administração Interna. E o que considera fundamental executar nos próximos tempos relativamente a esta pasta? Bem, a ASP irá, obviamente, junto do Governo, logo que o Sr. Ministro tomar posse, demonstrar uma vez mais o seu caderno reivindicativo, com a identificação clara daquilo que são as matérias que há muito vimos alertando como necessárias para a resolução o mais rápido possível. Falamos desde logo da reestruturação das tabelas moderatórias, da alteração do valor encontrado para a compensação pelo risco, a política das pré-apresentações, políticas que promovam uma maior atratividade desta função policial, o combate a estes fenómenos de impunidades e de alguma forma de um estatuto profissional que está rebaixado perante a sociedade, um conjunto de outras análises que é importante ter, tendo em conta a orgânica, a visão que é constante, muito financeira e um olhar muito, numa perspectiva muito de despesa para uma segurança interna que deveria ser algo como um investimento, porque falamos de um dos países mais seguros do mundo, mas para isso é preciso e necessário valorizar os seus profissionais, coisa que não tem acontecido nos últimos anos. Por isso há aqui um conjunto de matérias que era importante o novo Ministro ter em conta, mas não só o novo Ministro, mas sim o Governo no seu todo, por forma a dar uma resposta àquilo que são as nossas reivindicações. E há condições neste momento para um maior policiamento? Isto a propósito do caso recente em que foram pedidos mais polícias, por exemplo, à porta das discotecas? Uma vez mais, este tipo de anúncios não passam de meros anúncios, de mera retórica, porque sempre que há um problema mais mediático ou sempre que há uma situação mais mediática na sociedade, há sempre um conjunto de pessoas que evidencia mais necessidades e há sempre uma tendência dos governos responderem com alguma retórica, mas depois quem conhece bem o funcionamento das instituições, quem conhece bem as deficiências, sabe concretamente que este tipo de anúncios vai apenas traduzir-se numa sobrecarga de trabalho no efetivo que já existe, porque não se consegue dar resposta, ou é muito difícil dar resposta àquilo que são o funcionamento das esquadras no seu dia-a-dia, a resposta às chamadas 112 e outro tipo de missões que são atribuídas à PSP todos os dias. No entanto, um anúncio de mais um policiamento ou traduz-se numa sobrecarga de trabalho para aqueles que já estão a ser chamados para outras missões. Eu alerto que ainda hoje, numa divisão policial da PSP, ainda hoje saiu um anúncio com a anulação de folgas para que os polícias estejam disponíveis para fazer serviço mesmo nas suas folgas. Por isso, é com esta realidade que os polícias se confrontam todos os dias. Por isso, o Sr. Ministro terá aqui condições políticas ao nível do Parlamento para fazer as alterações e as políticas que entenderem ser as mais interessantes para responder àquilo que são as necessidades. No entanto, tenho para isso ouvir a ASP, ouvir os sindicatos e estabelecer aqui uma plataforma de contributos para melhorar as condições de vida dos polícias, que é tão necessário, e por essa forma também responder às necessidades das populações. Muito bem, Paulo Santos, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e por esta reação ao nome que já é conhecido para o Ministério da Administração Interna, José Luís Carneiro. Muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde, com licença.